おはようございます。 Existem três tipos de pessoas que lutam. O primeiro luta por alguém, o segundo luta por uma resposta e o terceiro luta porque destruiu tudo dentro de si, mesmo que ainda sentia medo. Três formas de entrar na dor, três formas de funcionar e três resultados que vão te fazer perguntar qual delas é a sua. Baki luta com o peso do pai nas costas. Vai ficar aí parado? O que foi que aconteceu? Ippo luta com uma pergunta que nunca soube responder. 高村さん、強いって何なんですか？強いってどんな気持ちなんですか？ E Jitai luta porque foi mais fácil destruir a própria mente do que conviver com o medo. Eu sou humano porque posso sentir dor. Ai, como dói. Mas agora eu não sinto culpa alguma. Agora eu sou livre. Três lutadores, três preços diferentes, mas todos pagando por algo que só vão entender quando já for tarde. Bakihama, Ippo Makunoichi, Gil Jitai. Três protagonistas, três obras completamente diferentes. Três formas de transformar sofrimento em força. Não vou resumir as histórias, vou dissecar o que cada um pagou para chegar onde chegou, porque cada um desses personagens representa uma resposta diferente para a mesma pergunta, uma que você já fez para si mesmo em algum momento da sua vida. O que estou disposto a perder para me tornar quem preciso ser? E às vezes perdemos até mesmo algo que não escolhemos. E a resposta mais perigosa de todas não é tudo, é ainda não sei. Aos 13 anos, Bakihama tomou uma decisão que a maioria das pessoas não tomaria com o dobro da idade. Ele decidiu derrotar o pai, não por raiva simples, não por ambição comum. E o Jirohama é o ser humano mais forte do mundo na obra. Uma figura que tratou a mãe de Baki como um objeto e o filho como um projeto inacabado que ainda não justificava a tensão real. E Baki, em vez de fugir disso, correu em direção. Existe uma frase que ele diz durante o confronto com Yujiro, que revela tudo o que está por baixo da obsessão. 親父の面倒は俺が。親父、退屈してはいないかい。もし拳に当たる父親の確かな感触、血のみが父と我が身をつなぐ唯一の、さあ抱きしめるようにね、打ち込むんだ。 Ele está espancando o pai e quer abraçá-lo. Pela lente da teoria do apego, desenvolvida por John Bowlby e expandida por pesquisadores posteriores, podemos interpretar esse paradoxo como algo próximo ao do que chamam de apego desorganizado, quando a mesma figura que deveria ser fonte de segurança é também fonte de perigo. A mente nunca resolve esse conflito completamente. Ele busca e foge da mesma coisa ao mesmo tempo. É uma lente, não um diagnóstico, mas ela ilumina algo real sobre Baki. Ele não quer apenas vencer Yujiro, quer ser reconhecido por ele. E é aí que mora o preço mais sutil da jornada de Baki, porque toda a força que ele construiu, os anos de luta underground, os confrontos com guerreiros de calibre global, a resistência física que ultrapassa qualquer limite humano convencional, tudo isso foi moldado em torno de um único objetivo. E quando um ser humano constrói a identidade inteira em torno daquilo que quer superar, surge uma pergunta que nenhuma vitória consegue responder. Se o Jiro desaparecesse, o que sobraria para Baki? Não é uma pergunta sobre força, é uma pergunta sobre quem ele é sem a sombra do pai por trás. A obsessão que o faz crescer pode ser a mesma que o impede de destruir uma versão
de si mesmo, que existe por razões próprias, não apenas como resposta a Yujiro. Esse é o preço de Baki, não a infância perdida, não as cicatrizes, o risco de chegar ao topo e descobrir que o topo foi construído sobre algo que ele precisaria superar de uma forma completamente diferente. Ippo Makunoichi começou a lutar boxe para responder uma pergunta: qual é a sensação de ser forte? Não para ser campeão, não para provar algo para alguém específico, mas porque era um menino que passou anos sendo bulinado, que cresceu ajudando a mãe no barco de pesca, que não sabia que era sentir-se capaz. E que um dia viu Mamoru Takamura defender a si mesmo e ficou paralisado diante daquilo. Como é isso? É a pergunta mais inocente que alguém pode fazer antes de entrar numa academia de boxe. E é exatamente por isso que a jornada de Ippo é a mais tragicamente humana das três, porque Ippo encontrou o boxe e o boxe funcionou. Ele se tornou campeão japonês, construiu uma carreira de vitórias expressivas, chegou ao ponto onde qualquer observador externo diria que ele conseguiu. Mas a pergunta original é: qual é a sensação de ser forte? Nunca foi respondida de verdade. Porque a força que Ippo construiu dentro do ringue não era a mesma coisa que a força que ele estava buscando fora dele. Ele era campeão e ainda era tímido, ainda não sabia se relacionar com as pessoas que amava, ainda carregava o peso de alguém que cresceu acreditando que não tinha valor fora de um contexto específico. O boxe deu a ele o espaço onde era excepcional, reconhecido, competente, mas a insegurança que o levou ao boxe continuou existindo fora daquele espaço. E aqui está a contradição central de Ippo, que a obra leva centenas de capítulos para revelar com precisão. Ele não ficou forte em boxe. São coisas diferentes. Uma é a habilidade dentro de um contexto, a outra é a capacidade de existir sem precisar provar valor. Ippo nunca parou de confundir as duas. E o boxe durante anos permitiu que ele não precisasse distingui-las enquanto tinha lutas para ganhar. Tinha uma forma de silenciar a pergunta sem respondê-la. Cada vitória adiava o confronto com a questão mais profunda sobre quem ele era além das luvas. Quando chegou o momento em que precisou se afastar do boxe por conta do acúmulo de riscos físicos e das dúvidas sobre sua condição, a ferramenta que usava para construir sentido foi removida e a pergunta voltou, mais alta do que nunca, sem luvas, sem ringue e sem adversários. Só o Ippo e o espelho. O preço dele não foi a aposentadoria, foi descobrir que o boxe, ao mesmo tempo que o ajudou a crescer genuinamente, também funcionou durante muito tempo como uma forma de adiar a pergunta mais difícil de todas: quem sou eu quando não estou provando nada? Então chegamos ao caso mais extremo dos três. Jiu-Jitsu não buscou força por amor ao pai como Baki, não buscou força por uma pergunta filosófica como o de Ippo, ele buscou força porque a alternativa era não ter como resgatar a irmã. O pai, Gil Daigaki, era uma figura violenta e imprevisível. Na morte da mãe de Jitai, desapareceu com a irmã mais nova, deixando o Jitai para trás com a mensagem implícita de que não valia o esforço de ser levado. Não apenas o trauma da perda, mas a marca específica de ser considerado insuficiente até mesmo para ser sequestrado. Quando o Jitai precisou entrar no submundo do túnel para tentar encontrar o pai e a irmã, ele se deparou com um obstáculo que nenhum treinador
treinamento convencional resolve sozinho: o medo. Não o medo abstrato, o medo de estar gravado em quem passou por aquilo que ele passou. O tipo que se ativa antes de qualquer pensamento consciente. Então Getai tomou uma decisão perturbadora. Decidiu dessensibilizar-se. Por exemplo, em uma parte do quarto de hospital sozinho, ele começou a se machucar intencionalmente. A lógica vista de fora se aproxima de algo que a psicologia comportamental estudou em outros contextos. A ideia de que a exposição repetida a um estímulo temido pode reduzir a resposta emocional a ele, mas Getai não estava num contexto clínico controlado. Estava usando essa lógica como arma contra si mesmo, sem supervisão, sem estrutura, sem nenhum suporte além da própria determinação, e funcionou de uma forma que tornou tudo mais eficiente e mais perigoso. Quando entra no túnel, Getai adota uma máscara de comportamento hiperativo, deboche e risadas histéricas. Parece sadismo, parece loucura. Uma leitura possível é que essa persona seja, ao menos inicialmente, medo disfarçado de frieza, uma estratégia psicológica para criar distância entre si mesmo e a vulnerabilidade que ainda existe, como se zombar da violência antes que ela chegasse e pudesse roubar dela o poder de atingi-lo. O confronto com Sunny Jaggers, a lutadora de Muay Thai, é onde essa máscara começa a ceder. Sunny não se intimida com o teatro, responde com brutalidade que força Getai a encarar a iminência real do perigo. E no clímax desse confronto, algo muda, não apenas na postura, na visão que ele tem de si mesmo. Ele para de fingir que não se importa e começa a operar de um lugar onde realmente não se importa, mas da mesma forma. Podemos interpretar isso pela lente de Jung como uma espécie de enantiodromia, o processo pelo qual algo levado ao extremo começa a se transformar no seu oposto. A tentativa de eliminar o medo levada longe o suficiente pode levar a uma indiferença que vai além do que era intencionado. O preço de Getai não é a brutalidade que desenvolveu, é a possibilidade de que o mecanismo que ele usou para sobreviver ao túnel seja difícil de desligar quando o túnel acabar. Quando mais eficiente ele se torna em não sentir medo, mais difícil pode se tornar sentir as coisas que tornam o medo suportável: empatia, conexão, vulnerabilidade compartilhada. Ele entrou no abismo para resgatar a irmã, mas o homem que vai encontrá-la ainda vai conseguir receber o amor dela? Vamos nomear o que cada um pagou, sem romantizar. Baki construiu uma identidade em torno daquilo que quer superar. A força que desenvolveu é extraordinária, mas a pergunta sobre quem ele é, além da missão de derrotar Yujiro, permanece em aberto e vai continuar em aberto enquanto Yujiro for o centro gravitacional da sua existência. E olha a aparência deplorável do meu filho. Olha aí, eu sabia, eu sinto muito. Um homem japonês de 18 anos, você não sabe disso? Ippo desenvolveu competência excepcional dentro de um espaço que não era o espaço do problema real. O boxe o ajudou genuinamente, isso não está em discussão, mas também funcionou durante anos como uma forma de adiar o confronto com a pergunta mais difícil sobre si mesmo. スターになりたいんです。強くなって試合とかしてみたいんです。高村さんもセンスあるって言ってくれたし。なめんじゃねえぞ。簡単な思いつきでプロボクサーになろうなんて言われちゃ困るんだよ。思いつきじゃないです。 E Getai usou a desensibilização como ferramenta de sobrevivência. Funcionou, mas transformar-se num instrumento eficiente de violência para proteger quem você ama traz consigo uma contradição que não resolve sozinha. O instrumento precisa aprender a não ser instrumento quando a guerra acabar. Três
formas de pagar. Nenhuma delas é errada dentro do contexto de quem cada um é e do que precisavam enfrentar, mas todas compartilham algo que vale nomear. O mecanismo que os salvou é o mesmo que pode aprisioná-los. Esse vídeo nunca foi sobre 3 lutadores de mangá e manhwa, foi sobre 3 padrões que existem em pessoas reais, talvez em você. O padrão de Baki aparece em quem trabalha incansavelmente para conquistar a aprovação de alguém que nunca vai estar completamente satisfeito, em quem construiu a identidade em torno de uma relação, uma missão ou um objetivo e não sabe quem é fora desse contexto. E o padrão de Ippo aparece de quem desenvolve excelência numa área para compensar uma insegurança que existe em outro lugar, que se tornou competente profissionalmente enquanto ainda se sente inadequado pessoalmente, que treinou o corpo e não tocou no que realmente dói. O padrão de Jitai aparece em quem usou a dureza como proteção por tanto tempo que não sabe mais distinguir quando ela é necessária e quando está apenas mantendo as pessoas certas à distância. Viktor Frankl, que sobreviveu ao que seria insuportável e ainda assim encontrou palavras para o que viu, escreveu que o sofrimento pode ser transformado em realidade humana. Os 3 fizeram isso, transformaram sofrimento em força, mas a força serve a quê? Baki luta para ser reconhecido pelo pai, mas e depois da vitória? Ippo lutou para entender o que é ser forte, mas nunca fez a pergunta seguinte. Jitai entrou no abismo para resgatar a irmã, mas o homem que emergiu ainda consegue receber o que foi resgatar? A questão não é se o preço valeu, é saber o que você está pagando antes que a conta chegue. O preço de se tornar forte não é o sofrimento do processo, esse você suporta. O preço real é o que você deixa de ser quando aprende a suportar. Baki, Ippo e Jitai transformaram dor em força, cada um à sua maneira, cada um pagando com algo diferente, e nenhum deles é vilão da própria história. Mas todos correm o risco de chegar onde queriam chegar e perceber que o caminho mudou algo que não estava no plano de perder. Então, a pergunta que esse vídeo deixa não é sobre eles, é sobre você. Você sabe o que está pagando? E sabe se vai ter o que quer quando a conta chegar? E olha a aparência deplorável do meu filho. Olha aí, eu sabia. ビデオ見たか？見ました。何度も巻き直して。 Baki Hama, nascido como filho de Yujiro Hama, o ser vivo mais forte do mundo. Eu sinto muito. Um homem japonês de 18 anos, você não sabe disso? Me desculpa. É também o homem que teve a mãe morta por Yujiro Hama. É que ninguém nunca me ensinou isso. Isso foi sarcasmo! ありがとうございました。高村さん。なんで俺の名前知ってんだよ？これ。ああ。Vestimenta adequada, comunicação adequada, boas maneiras. Ninguém nunca parou para me ensinar essas coisas. Existem certos limites que não devem ser cruzados por um pimpolho que não entende nada. すごいんですね。プロの新人王だなんて。道理で強いはずだよな。かっちょええ。 Eu sou humano porque posso sentir dor. 俺様がかっちょええのは当たり前だがな。サインなら後だ。ジムに来たら書いてやるよ。Saiba se pôr no seu devido lugar. Será que eu tenho que fazer desse jeito? Seu moleque desgraçado. Ai, como dói. Ou prefere que eu faça desse jeito?
Chega dessa perda de tempo. Mostra pro seu pai suas habilidades. Poxa. 僕にもできないかなボクシング。僕もボクシングやってみたいな。 Anda logo, vem e me mostra. Vem! Volta. Meus músculos. Mas agora eu não sinto culpa alguma. いや僕もボクサーになってみたいなと思って。おめえみたいな軟弱にボクサーは向かねえよ。 Agora eu sou livre. そうだな。なんだったらダイエットとかのやつだったら紹介してやってもいいぜ。そういうんじゃないんです。 Não é pra você parar. Tente se soltar, Baki. プロボクサーになりたいんです。強くなって試合とかしてみたいんです。 Nenhum outro pai brincaria tanto assim com o próprio filho. Vou mostrar pra ele. Sei que ele vai conseguir ver. Com a sua visão, tenho certeza que você consegue ver. You are not here to receive a gift. Seu idiota! Você é um filho devoltado demais! Nor have you been called here by the individual you assume, although you have indeed been called. 高村さんもセンスあるって言ってくれたし。 Eu tenho que admitir, não é a força de um corpo que nem pesa 70 quilos. なめんじゃねえぞ。簡単な思いつきでプロボクサーになろうなんて言われちゃ困るんだよ。思いつきじゃないです。真剣に考えて。 Eu desfrutei totalmente dessa força física primitiva. E o que você quer me mostrar, pai? てめえみたいにいつもコテンパンにいじめられてるやつに務まるほど甘い世界じゃねえんだよ。真剣に考えたんです。本気でボクシングやろうって。 A virtude dessas formas de luta não está na aparência. Então é sobre o quê? Bom, se você não sabe, eu vou ensinar. 決心したんです。僕も強くなりたい。高村さんみたいに生まれ変わりたいんです。 Sim, e ensinar isso ao meu pai. 高村さん、強いって何なんですか？強いってどんな気持ちなんですか？ You have all been called here, into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. Muito bem, eu vou te afagar. Vem aqui, vem. Você é muito cruel, pai. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. O punho de seu pai, que sempre tinha sido tão duro contra ele, agora se afrouxara, se tornando gentil. Eu não consigo. You don't even realize that you are trapped. De vivenciar a essência da força. Essência da força? Os seus desejos. Olha você querendo carinho. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber. Isso não tem nada a ver com você, seu babaca! Cai fora daqui! I couldn't save you then, so let me save you now, for all of us, in communication.